Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Equilíbrio do ponto imóvel do equinócio. Saudações. Entraremos no portal Equinox na próxima semana, exatamente às 6h50 UTC de 23 de setembro e às 23h50 PDT de sexta-feira, 22 de setembro. O equinócio ocorre a 0 de Libra, signo da balança equilibrada, equalizador de forças opostas. O equinox GTO anual traz uma sintonia de equilíbrio para o campo. No estudo da astrologia, certos graus são considerados de maior significado. 0 é considerado um grau crítico devido à natureza potente de estar no início do sinal. Para o signo cardeal de Libra, o grau crítico de 0 cai no equinócio e no início de uma nova estação. É um evento de ponto zero em escala cósmica. Quando a polarização neutraliza a energia do ponto zero, alcançamos a quietude perfeita. Não uma ondulação ou perturbação caótica no campo, mas um equilíbrio divino e calmo. É sublime. O portal está esperando que nos reunamos e absorvamos, ajustemos e adquiramos equilíbrio interior. O portal do equinócio de Libra da próxima semana oferece refúgio seguro, o silêncio entre a tempestade, alegria no agora. É um momento de celebrar, não o que nos separa, mas o que nos une. O equinócio de 22 e 23 de setembro incentiva você a ter mais equilíbrio em si mesmo e no mundo. À medida que o Sol entra em 0 Libra, o equinócio proporciona uma quietude valiosa em meio ao caos. É um momento transformador, para tecer energias opostas em equilíbrio unificado. O portal do equinócio sai na energia do ponto zero, o ponto de equilíbrio entre as forças da luz e das trevas. A Metatron está orientando você a abraçar, reconhecer e alinhar toda a luz e sombra em um equilíbrio neutralizante. Vocês são seres eletromagnéticos. Aproveite as ativações do portal do equinócio, e misture e equilibre harmonicamente suas energias masculina, elétrica e feminina, magnética em unidade. Fonte: Meg Benedict. O todo está em tudo. Mesmo diante dessas e de outras explicações, muitas pessoas ainda podem duvidar que Deus, o universo ou a realidade está em tudo e que nós estamos em Deus. Nunca houve uma separação real entre Deus e os seres. Essa divisão existe apenas nos limites de nossa consciência. Os Rosacruzes do amor que dizem que não somos criaturas feitas por Deus, como a cadeira em que estamos sentados é uma criatura feita pelo homem, mas que nós e ele somos um. Tão verdadeiramente como minha mão não é criação de meu corpo, mas parte integrante dele. Se Deus é o todo, o absoluto, nada existe fora dele. Escrevemos numa de nossas mensagens que as pessoas não precisam obter nada para serem perfeitas, pois essa perfeição já faz parte delas, e já é de sua natureza. Por essa razão, tome consciência de que você não precisa aprender tudo, pois você já é tudo. Você não tem uma vida, você é a vida. Você não vive no infinito, você é o infinito. Você não vive dentro da eternidade, você é a eternidade. Você é eterno. Você não possui a sabedoria, você é a própria sabedoria. Você não tem inteligência, você é a inteligência universal. Você não tem um espírito, você é espírito. Você não tem uma essência dentro de si, você é a essência da vida. Você não vive dentro de Deus, você é Deus em manifestação. Você não tem uma luz, você é luz em desenvolvimento na Terra. Você não está dentro do universo, você é universal. Você não precisa de nada, pois você já é tudo dentro da infinita e eterna essência da vida. Muitos mestres espirituais ensinam há milênios que tudo que existe é perfeição. Para aqueles que duvidam dessa afirmação, é preciso lembrar que todos que creem em Deus concordam que Deus é perfeito. Todas as pessoas que creem em Deus sabem que seria uma impossibilidade lógica imaginar Deus sendo imperfeito.
Se Deus fosse imperfeito, simplesmente não poderia ser Deus. Deus e a perfeição são duas ideias que se confundem e uma não poderia existir sem a outra. Se Deus é perfeito, ele deve necessariamente ser eterno e infinito. É certo que Deus, sendo a própria essência do cosmos, não pode ter qualquer tipo de limite. Se por um momento imaginamos apenas um limite para Deus, já não estamos imaginando Deus, mas outra coisa. A perfeição deve ser infinita e eterna, e sendo assim, não pode ter qualquer limitação. Deus, sendo perfeito, não pode aceitar, pela lógica, qualquer forma de limite. O divino, portanto, é perfeito e absolutamente ilimitado, sem qualquer fronteira, divisão ou demarcação. Nesse sentido, Deus é um, não pode ser dois, três ou mais. Para ser Deus é necessário ser uma unidade, apenas um, pois a unidade não admite divisões. Diante desses fatos, que são lógicos em si mesmos, admitindo que Deus é perfeito e por isso, ilimitado, precisamos reconhecer também que Deus está em tudo. Essa ideia pode surpreender algumas pessoas, mas reconhecemos que não pode ser de outra maneira. Vamos entender esse ponto. Se Deus é infinito, ele não pode estar dividido. Se Deus é perfeito e ilimitado, não pode ter qualquer limite. Se não tem um limite, ele se estende a tudo, está em tudo, participa de tudo, faz tudo e principalmente, é tudo. Disse corretamente que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, tudo sabe, tudo pode e em tudo está presente. Isso não significa que Deus seja tudo, mas que Deus não pode estar ausente de qualquer coisa, posto que é ilimitado. Aqui há uma diferença sutil, mas real. Deus está na rocha, mas ele não é apenas a rocha. Deus está na água, mas ele não é apenas a água. Deus está na planta, mas ele não é apenas a planta. Deus está no universo, mas ele não é apenas o universo. E também, Deus está no ser humano, mas ele não se limita ao ser humano. Ele é algo mais, infinito, eterno, supremo e absoluto. Portanto, se Deus é infinito, não tem limites. E se não tem limites se estende a tudo e está em tudo. Ninguém pode admitir que Deus seja limitado, estando fora do universo, fora da natureza, fora do ser humano. Se Deus estivesse fora do universo, isso seria um limite. Deus só pode ser Deus, se for ilimitado e infinito. Portanto, Deus, sendo infinito, precisa estar em todas as coisas. Caso contrário, ele não seria infinito nem perfeito. Sendo assim, se Deus está em tudo, está também dentro de nós. Vale dizer que, não apenas Deus está dentro de nós, como é evidente dizer, que nós e o divino somos um. Assim como o galho faz parte da árvore, nós estamos ligados a Deus. Mas ao contrário do galho que pode ser quebrado ou cair, por si mesmo, nós estamos conectados a Deus, de forma indissociável, posto que não há qualquer limite entre nós e Deus. Não pergunte se o princípio está nisso ou naquilo, ele está em todos os seres. É em razão disso que lhe conferimos os epítetos de supremo, universal, total. Ele está em todas as coisas, mas não é idêntico aos seres, pois não é diferenciado nem limitado. Dizem que Deus criou todas as coisas e isso nos parece correto. Como já vimos, Deus é perfeito, e também, é o eterno Criador de tudo. Se Deus é perfeito e criou todas as coisas, as estrelas, os planetas, as nebulosas, os seres, o tempo, o espaço, o movimento, etc., tudo o que foi criado por Deus também é igualmente perfeito, tal como Deus. É possível perguntar, como pode tudo ser perfeito, se todas as coisas nos parecem desordenadas, caóticas e sem sentido? Vamos pensar sobre isso por um momento. Como já vimos, Deus só pode ser Deus se for perfeito. Quanto a isso não há dúvida. Todos admitem que Deus é o Criador de tudo, e isso também nos parece correto. Mas se Deus é infinitamente perfeito, como seria possível que o perfeito criasse o imperfeito? Será que a perfeição, sendo perfeição, poderia gerar a imperfeição? O imperfeito só gera o imperfeito, assim como o perfeito só pode gerar o perfeito.
Se algo é perfeito, como pode do perfeito nascer aquilo que conhecemos como perfeição? Aliás, precisamos refletir também na seguinte pergunta: se não conhecemos a perfeição, como podemos saber o que é a imperfeição? No momento em que paramos e refletimos com calma nessa questão, concluímos que a ideia da perfeição que gera a imperfeição não faz sentido, posto que a perfeição só pode criar a perfeição. Do perfeito só pode ser gerado o perfeito. Como a perfeição poderia gerar a imperfeição? Essa ideia não nos parece lógica. Qualquer pessoa que refletir, de forma desapaixonada e séria, nesse enigma, chegará à conclusão de que o perfeito só pode gerar o perfeito. Qualquer percepção sobre a imperfeição é um mero efeito dos limites de nossa consciência. O perfeito não tem erros, não tem limites, não pode ter qualquer distorção. Perfeito é perfeito. Assim, só podemos concluir que do perfeito só o perfeito pode surgir. Tendo em vista que tudo é perfeição, como acabamos de ver, é preciso também assumir que nada pode estar separado de Deus. Como já vimos, Deus sendo infinito, não pode admitir a existência de qualquer tipo de limite. O infinito é ilimitado, sem fronteiras, interminável, irrestrito, incomensurável, sem barreiras, sem divisões, sem qualquer linha demarcatória. Se Deus não tem limite, também é verdadeiro o axioma que prega a existência de todas as coisas dentro de Deus, no interior do divino e não fora. Essa é outra ideia que pode causar espanto em muitos, pois na ilusão de nossa mente, estamos fora de Deus. Acreditamos que Deus é um ser cósmico, que existe fora do universo e nós, aqui na matéria, estamos muito distantes de Deus, mas isso não é correto. A verdade é que tudo o que existe, todos os seres e coisas do universo, como já dissemos, estão dentro de Deus, e são parte do divino, do infinito, do cosmos imensurável e universal. No livro A Voz do Silêncio, um livro do budismo tibetano trazido por Helena Blavatsky ao Ocidente, fala sobre o que os mestres tibetanos consideram como a grande heresia. Para os monges, a maior heresia que se pode proferir é acreditar na separação entre o ser e a realidade, crer que o ser pode estar dissociado do real, do todo, do divino. Existe um processo chamado de ilusão da separatividade. Temos a ilusão de estar fora de Deus, mas em essência, nunca estivemos ausentes do seio divino. Estivemos, estamos e sempre estaremos dentro da vida universal. Fonte: Hugo Lapa. Gratidão, muitas bênçãos.